Olá, participantes do Terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Eu sou a doutora Graziela Plácio Orozco de Souza e estou aqui para dialogar com vocês sobre o patrimônio cultural inclusivo, desafios e oportunidades para acessibilidade. Eu vou iniciar a minha fala agradecendo à comissão organizadora do evento pelo convite, à Unesp, à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao Laboratório de Arqueologia Guarani Estudos da Paisagem e ao Museu de Arqueologia Regional da FCT Unesp, aqui de Presidente Prudente, no qual eu desenvolvo as minhas pesquisas. Para começo de conversa, vamos falar sobre acessibilidade, né? E o foco da nossa palestra é acessibilidade em museus. A promoção da acessibilidade ao patrimônio cultural é essencial para garantir que todos possam desfrutar e aprender com a riqueza histórica e cultural de um país. No entanto, essa jornada enfrenta diversos desafios, mas também oferece inúmeras oportunidades para a inclusão. Romper com as barreiras de acesso significa muito mais do que adequação na infraestrutura. Demanda pesquisa, análise, discussão e, especialmente, escuta do público-alvo das adequações. No caso do acesso às pessoas consideradas com deficiência, o trabalho precisa ser realizado tomando por referência as dificuldades de acesso apresentadas por este público específico. Por isso é tão importante a escuta dessas pessoas. Quando se adequa ao espaço, as dificuldades elas diminuem, as barreiras se quebram. Então, os museus precisam estreitar laços com a sociedade e colocar em prática a sua função social de comunicar a informação de forma diversificada. Acessibilidade refere-se à criação de ambientes, produtos e serviços que possam ser utilizados por todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou limitações. Isso inclui adequações físicas, tecnológicas e informacionais, que garantem que indivíduos considerados com deficiências, sejam elas motoras, sensoriais, cognitivas, possam participar plenamente da vida cultural e social. Tomamos por base a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi realizada em 2008 e promulgada pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009. Ela teve por propósito promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Mesmo o decreto, em seu artigo 1º, considera que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No Brasil, nós temos um programa, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua. Essa pesquisa, ela faz um perfil da sociedade brasileira e nela podemos encontrar a quantidade de pessoas declaradas deficientes, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele levantou essa pesquisa em 2022, que no Brasil tem 18,6 milhões de pessoas consideradas com deficiência, o que corresponde a 8,9% da população brasileira com mais de 2 anos de idade. Dentre os tipos de deficiência, podem ser apontados 47% deficiência visual, 24% a deficiência motora, 17% a deficiência auditiva, 8% a mental e 4% a deficiência física. Diante desses dados, o Museu de Arqueologia Regional, aqui de Presidente Prudente, iniciou um programa de inclusão no museu com foco na deficiência visual, que eu vou apresentar na segunda parte desta fala. Ainda de acordo com os dados do IBGE de 2022, a região com maior percentual de pessoas com deficiência é a região Nordeste, com 10,3%.
Em seguida, as regiões Sul, com 8,8%, Centro-Oeste, 8,6% e Norte, com 8,4%. A região Sudeste tem o menor percentual, com 8,2%. Para obtenção desses dados, o Censo IBGE de 2022 questionou o grau de dificuldade que as pessoas encontram para realizar atividades cotidianas, como ouvir, enxergar ou subir escadas. Tais ações corriqueiras podem se transformar em verdadeiros desafios quando se pensa na acessibilidade. Sobre a importância da acessibilidade ao patrimônio cultural, vou destacar alguns pontos. Primeiro deles, a questão da inclusão social. A acessibilidade permite que todas as pessoas, incluindo aquelas consideradas com deficiências, tenham a oportunidade de vivenciar e apreciar o patrimônio cultural. Isso promove a inclusão e a diversidade. A valorização da cultura. Quando o patrimônio cultural é acessível, mais pessoas podem se conectar com sua história e tradições. Isso enriquece a compreensão e a valorização da cultura local e nacional. Promoção de direitos humanos. O acesso ao patrimônio cultural é um direito fundamental. Garantir a acessibilidade é uma forma de respeitar e promover os direitos de todos os cidadãos. Educação e conscientização. Ambientes acessíveis ajudam a educar a sociedade sobre a importância da inclusão e da diversidade, promovendo uma maior conscientização sobre as necessidades das pessoas consideradas com deficiência. Sustentabilidade do patrimônio. Ao tornar o patrimônio cultural acessível, aumenta-se o público que pode desfrutar e preservar esses bens, o que é crucial para a sua conservação e sustentabilidade a longo prazo. Então, garantir o acesso é garantir transpor essas barreiras. O acesso ao patrimônio cultural se faz ao transpor as barreiras, sejam elas de comportamento, informação ou infraestruturais. As barreiras são todos aqueles impedimentos apresentados à pessoa considerada com deficiência em acessar determinados lugares ou ter acesso à informação. No caso do museu, cujo apelo visual é quase que total na transmissão da informação, as barreiras repousam na falta de estratégias de difusão do conhecimento a um público diversificado. Então, a função social do museu é promover a acessibilidade da informação museográfica a todo o seu público. Um museu é uma instituição dedicada à conservação, pesquisa, exposição e educação sobre objetos e coleções que representam a história, a cultura, a arte, a ciência ou a natureza. Os museus podem variar amplamente em suas coleções e abordagens, mas geralmente eles têm como foco a preservação do patrimônio cultural da humanidade, a pesquisa sobre esse patrimônio, a exposição de forma acessível desse patrimônio à sociedade e a educação sobre o patrimônio a essa sociedade. No que diz respeito às adequações, com relação às mudanças na infraestrutura, podemos citar a instalação de rampas e elevadores para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, a instalação de banheiros e bebedouros adaptados a pessoas que se utilizam de cadeira de rodas e a pessoas com nanismo. No que diz respeito às adequações na comunicação museológica, nós podemos citar a implantação da sinalização em braille e a utilização de placas com textos em alto contraste que ajudam pessoas com deficiência visual a se orientarem melhor. A divulgação de informações em formatos digitais que podem ser acessadas por meio de aplicativos. Os audioguias e materiais em formato acessível, com descrições detalhadas das obras e exposições, são disponibilizados para os visitantes com deficiência visual. Materiais impressos em fontes grandes e textos simplificados ajudam aqueles com dificuldades de leitura.
Com relação às mudanças atitudinais, podem ser mencionadas as visitas guiadas inclusivas, que levam em consideração as necessidades diferenciadas de todos os participantes, incluindo a linguagem de sinais e a inclusão de explicações mais detalhadas, a possibilidade de toque a modelos e réplicas. Quando se une o toque das peças à explicação, se tem uma maior amplitude das informações. O uso de tecnologias assistivas, como aplicativos de realidade aumentada e dispositivos de leitura, pode proporcionar experiências mais ricas e acessíveis. O treinamento de funcionários, estagiários, monitores e toda a equipe do museu, no sentido de capacitá-los para atender visitantes com diferentes tipos de necessidades, garantindo que todos os visitantes se sintam bem-vindos e respeitados. O feedback e consultas com o objetivo de ouvir as sugestões de pessoas consideradas com deficiência e organizações que atuam nessa área, buscando constantemente melhorar suas práticas de acessibilidade. Existem vários desafios com relação à acessibilidade. Dentre eles, podemos destacar a falta de infraestrutura adequada. Muitos edifícios históricos não foram projetados com acessibilidade em mente. Isso pode incluir escadas íngremes, portas muito estreitas, a falta de banheiros acessíveis, a impossibilidade de instalação de elevadores ou de rampas, o que dificulta o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. A resistência à mudança. Algumas instituições podem resistir a mudanças necessárias por medo de comprometer a estética histórica ou o valor arquitetônico. Isso pode levar a uma hesitação na implementação de adequações que tornariam o local mais acessível. Outro fator é a falta de conscientização. Em muitos casos, gestores e funcionários podem não estar cientes da importância da acessibilidade ou das necessidades específicas das pessoas consideradas com deficiência. Isso pode resultar em uma abordagem inadequada ou superficial em relação a melhorias necessárias. As limitações orçamentárias. A implementação de medidas de acessibilidade muitas vezes requer um investimento significativo. Em tempos de restrições orçamentárias, essas iniciativas podem ser vistas como menos prioritárias. Outro fato é a capacitação insuficiente. A falta de treinamento adequado para a equipe em como lidar com visitantes com diferentes tipos de deficiência pode resultar em experiências negativas para esses visitantes. E a desinformação sobre tecnologias assistivas. Alguns locais podem não estar cientes das tecnologias assistivas disponíveis, que poderiam facilitar a acessibilidade, limitando assim as opções oferecidas aos visitantes. Então, torna-se necessária a gestão participativa das ações. Superar esses desafios requer um compromisso contínuo de gestores, funcionários e da comunidade em geral para garantir que o patrimônio cultural seja verdadeiramente acessível a todos. Nesse sentido, ouvir os frequentadores da instituição museal é o primeiro passo para que se obtenham bons resultados. Agora, na segunda parte da minha fala, eu vou apresentar algumas ações exitosas do Museu de Arqueologia Regional da FCT-Unesp, aqui de Presidente Prudente. Inaugurado em 2016, o complexo é formado por Laboratório de Arqueologia Guarani, Estudos da Paisagem, sala de exposições, reservas técnicas, sala de informática, sala de reuniões e setor técnico administrativo. Aqui nesta fotografia, nós temos a vista parcial da sala de exposições do mar a partir da porta. Logo próximo à entrada, nós temos a livre de assinaturas e depois nós temos as vitrines dispostas em fileiras com arredomas de vidro, com os artefatos no interior. Ao fundo, nós temos algumas urnas funerárias dispostas em expositores no chão. A sala de exposição oferece para a comunidade materiais arqueológicos de grupos indígenas agricultores Guarani, Grupo Tupi-Guarani, Caingangue e Caiapó, do Grupo G,
pré-históricos, representados por cerâmicas, pedras lascadas e pedras polidas, assim como de grupos caçadores-coletores, representados por pedras lascadas, notadamente pontas de flecha, raspadores e furadores. Esses materiais apresentam contextos de sítios datados de 250 a 1668 anos antes do presente. Aí na primeira imagem nós temos algumas vasilhas guarani, um dispositor ao chão. Depois nós temos duas urnas funerárias. Desde o ano de 2017, o MAR mantém em funcionamento o programa de acessibilidade, que reúne dois pesquisadores cegos do curso de graduação em Geografia, pesquisadores do curso de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de bolsistas do ensino médio vinculados ao programa PIBIC Júnior, no intuito de promover o acesso e permanência de público e pesquisadores considerados com deficiência. A questão maior que nós pretendemos tentar responder com este programa é se seria possível a promoção da acessibilidade em museus a partir de simples ações de baixo custo. Agora eu vou passar a apresentar para vocês algumas dessas ações que foram colocadas em prática. Durante todo o ano, nós recebemos novos monitores, né, novos estagiários. Aqui nós temos duas imagens. Na primeira delas, nós temos a coordenadora do museu, doutora Neide Barroca Fátio, que está orientando duas estagiárias do PIBIC Júnior, ingressantes no ano de 2023. A orientação é sobre as peças da coleção, com foco na acessibilidade, em como transmitir a informação à pessoa com deficiência visual. Na segunda imagem, nós temos o professor doutor Fernando Lopes, que também acolhe os estagiários do PIBIC Júnior do ano de 2024. Aqui nessas imagens, nós temos a seleção das peças para exposição tátil. Nós temos uma exposição tátil permanente no museu e ela funciona como base para nossa recepção a pessoas cegas e com baixa visão. Na primeira imagem, a doutora Neide está orientando as alunas na seleção das peças mais expressivas. Na segunda imagem, eu estou com o pesquisador Paulo. Paulo, ele contribui bastante conosco na validação das ações, na seleção das peças e na orientação dos monitores. Aqui o Paulo está com uma parede de um fragmento cerâmico guarani com a decoração corrugada. Na terceira imagem, eu estou conversando com o Paulo e com o professor Fernando sobre a cestaria. E na última imagem, o Paulo está segurando um fragmento cerâmico com decoração incisa. Essa próxima tela, ela mostra a fotodocumentação das peças. Na primeira imagem, nós temos as duas estagiárias fotografando um pedaço de telha histórica com escala de medida. E na próxima imagem, nós temos o professor Fernando fotografando o Paulo no momento da audiodescrição, da descrição tátil. O Paulo está segurando uma machadinha de pedra polida e essas imagens elas vão para o banco de dados do museu, podendo ser utilizadas em trabalhos científicos e também no Museu Digital. Essa próxima tela mostra o treinamento sobre a inclusão em museus. Então, a cada nova leva de estagiários, ou periodicamente, sempre que o assunto for pertinente, o Paulo volta ao museu e passa esse treinamento sobre acessibilidade, sobre comportamento, sobre os tipos de deficiência, e os tipos de atendimento, né, diferenciado para as pessoas consideradas com deficiência. Esse treinamento na primeira imagem foi feito com as estagiárias PIBIC Júnior do ano passado, do ano de 2023, e na segunda imagem, o treinamento com os estagiários PIBIC Júnior do ano de 2024. Aqui nós temos uma primeira experiência de oficina de lascamento com pessoas
com deficiência visual, né? Nós temos o pesquisador Matheus, que ele é arqueólogo experimental, ele se especializou em lascamento de lítico, né? Ferramentas líticas, e ele oferta essa oficina periodicamente. Nessa oficina participou o aluno cego Tiago, cego de nascença. Ele conseguiu, sem se machucar, tirar duas lascas muito bem feitas, muito bem afiadas, apenas com a orientação, do pesquisador Matheus e o apoio da equipe. Então, foi para nós uma vitória ter conseguido fazer uma oficina de lascamento, né, com a pessoa cega apenas com orientações. Aqui nessa tela nós temos a oficina de modelagem de potes de argila. Essa oficina nós oferecemos sempre em ações de educação patrimonial no museu, quando recebemos turmas escolares, ou quando vamos até a escola, né, levar essas oficinas e parte da coleção. A oficina de modelagens de pote de argila, ela começa a partir das bolotas de argila, depois são feitos os roletes, a partir dos roletes é feito o pote, né, modelado o pote ou fragmentos, onde nós podemos expressar a decoração plástica da cultura guarani. Aí participaram o Paulo e o Tiago, né, que puderam validar a proposta a partir da participação na oficina. Aí está o Paulo nessa segunda imagem, né, com seu potinho cerâmico e 5 fragmentos produzidos por ele, né, apenas com orientação. E a última fotografia tem a caixa com a produção, deles durante a oficina. Nessa outra imagem, nós temos o Tiago participando da oficina de pintura em réplicas de potes cerâmicos Guarani. Ele e a doutora Neide seguram nas mãos um cambuci, né, uma réplica de cambuci, de pote indígena. Logo abaixo, ele tateia o molde que foi feito para que ele possa perceber o grafismo indígena. O grafismo indígena ele é bem complexo, né? Ele é formado por formas geométricas e o Paulo ele está tateando o molde que foi feito em tinta puff, que é uma tinta que quando seca ela forma um alto relevo. E a ideia é que ele reproduza esses grafismos no pote. Ele conseguiu reproduzir os grafismos, não ficou muito simétrico, porque o pote é circular, né? Ele teve um pouco de dificuldade nessa oficina, mas ele conseguiu fazer o seu potinho a contento. A partir dessa oficina, nós pensamos na oficina de arte rupestre adequada, também é uma oficina que a gente oferece no museu, mas foi a primeira vez que nós conseguimos adequá-la, né? Pensando no molde, nós pensamos no molde mais resistente, mais expressivo. Então, fizemos um molde de barbante sob a cartolina, no qual o Tiago tateava e depois ele transpunha a imagem em cola, em tinta puff para a Pedra São Tomé, para um fragmento de Pedra São Tomé. E aí, depois da secagem, ele pôde perceber as diferenças, né, da imagem dele com a imagem no barbante. Ele ficou muito feliz com o resultado, e nós também. E as últimas imagens são sobre a produção de placas em braille, né? A produção de placas para museu não é algo muito barato, né? Quando se trata em museu universitário, nós não temos muito recurso. Então, conseguimos uma parceria com uma instituição aqui de Presidente Prudente, que tem uma impressora 3D, e essa instituição fez 2 protótipos, né? 2 plaquinhas com o nome do museu. Mas ao tatear essa plaquinha, tanto o Paulo quanto o Tiago, eles sentiram um desconforto na ponta dos dedos, provocado pela sobra de filamento que fica sobre a bolinha, né, da letrinha em braille. Então, essa opção ela foi logo descartada, porque não dá para ter desconforto na leitura de informações, né? A segunda, nós tentamos a meia pérola sobre cartolina. Ficou mais confortável para a leitura, as letras ficaram um pouco maiores. No entanto, conforme ia sendo feita a leitura tátil, as bolinhas não se fixavam no lugar, elas iam escorregando.
então também foi descartada essa possibilidade, e agora nós estamos avançando com as tentativas utilizando esferas metálicas sobre plástico, né? Ainda não temos o resultado, mas continuamos avançando. Então, pode-se ter uma ideia de que o trabalho de acessibilidade ele é um trabalho contínuo, um trabalho rotineiro, né? Várias pessoas contribuem com esse programa de acessibilidade no museu, cada uma delas chega com novidades, com ideias novas, e nós vamos adequando, nós vamos incluindo essas novas ideias na rotina do museu, até que nós consigamos tornar a coleção e as ações de educação patrimonial o mais inclusivas possível, né? Então, a título de conclusão, a necessidade contínua de melhorar a acessibilidade no patrimônio cultural é fundamental para garantir que todos, independentemente de suas possibilidades, possam desfrutar e se conectar com a riqueza cultural que nos rodeia. A acessibilidade não é apenas uma questão de adaptação física, ela envolve também uma mudança de mentalidade, que reconhece a diversidade das experiências humanas e a importância da inclusão. Outro fator essencial é sempre promover a conscientização sobre a importância da acessibilidade entre as equipes de pesquisadores, funcionários, visitantes e a comunidade. Isso é vital para criar um ambiente inclusivo, por isso que todo treinamento de novos estagiários, nós temos essa fala muito importante sobre acessibilidade. Cada ator social tem a capacidade de fazer a diferença, seja compartilhando as informações, como eu estou fazendo agora, apoiando iniciativas inclusivas ou simplesmente sendo um defensor da acessibilidade. As ações coletivas podem transformar o acesso ao patrimônio cultural, enriquecendo a vida de todos e celebrando a diversidade que nos une. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para realizar esse trabalho. E aqui estão os meus contatos. Eu gostaria novamente de agradecer a participação de todos, agradecer à comissão organizadora pelo convite e me coloco sempre à disposição. Muito obrigada.